Olá, nobreza, bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel, boa noite. Estamos nós aqui de volta na nossa luta para continuar o nosso trabalho, para preparar você, Garibel, para o Enem e para o PAS da UNB. Química, mole, química orgânica hoje, introduzindo química orgânica na nossa primeira aula de orgânica. A química orgânica é a química que estuda os compostos constituídos sempre de carbono. Quer dizer, Garibel, que todo composto orgânico tem carbono? Tem, Garibel. Tem, Garibel. Garibel, a recíproca é verdadeira? Não, Abúndio. Não. Por que não é? Porque existem compostos inorgânicos que têm carbono, entretanto, não são orgânicos. Por exemplo, o ácido carbônico, que a gente tem, por exemplo, no refrigerante. Ele é inorgânico e tem carbono. Por exemplo, também aqui, ó, o gás carbônico, o gás que a gente libera na respiração, CO2, tem carbono e não é orgânico. No final do século XVIII, Bergman instituiu a química como duas grandes categorias, duas grandes áreas, orgânica e inorgânica. Concebeu a orgânica como a química que estuda os compostos derivados do reino animal e vegetal. E concebeu a inorgânica como os compostos derivados do reino mineral. Em 1807, no início do século XIX, Berzelius potencializou, empoderou o conceito de química orgânica e elaborou a teoria da força vital. Segundo ele, só é possível sintetizar um composto orgânico, ou seja, criar um composto orgânico a partir de algo que tenha vida. Ou seja, ou é oriundo do reino animal ou do vegetal. Daí teoria da força vital, teoria que só é possível criar um composto orgânico a partir de algo que tenha vida. Porém, mais na frente a gente vai ver que 21 anos depois, um químico chamado Wöhler derrubou essa teoria de uma vez por todas e sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, ou seja, sintetizou a ureia que é extraída do nosso organismo na urina, ou seja, é derivada de algo que tem vida, eu tenho vida, mas sintetizou a partir de algo oriundo do reino mineral, que eu vou colocar aqui para vocês agora, Garibel. Bem, pessoal, então vamos aqui representar essa reação química que Wöhler fez em 1828. Então, o que ele fez? Primeiro que ele fez um feito histórico, foi derrubar a teoria da força vital. Então, ele pegou cianato de amônio, NH4OCN, que é derivado do reino mineral, aqueceu, é óbvio que ele aqueceu, vamos embora, diversas vezes, porque estava criando um modelo para derrubar a teoria da força vital. Então ele pegou, aqueceu o cianato de amônio e sintetizou a ureia.
Quando ele fez isso, ele derrubou a teoria da força vital, porque a teoria da força vital dizia o seguinte, que só é possível criar algo, um composto, a partir de algo que tenha vida. Wöhler provou o contrário, ele sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio. A partir desse feito, pessoal, aqui, do nosso amigo Wöhler, a química orgânica cresceu como ninguém. E foi a partir daí que a ciência, que a química começou a explorar a síntese de compostos orgânicos a partir de compostos que são, a partir do reino mineral. A gente vai ver agora os compostos orgânicos. Inicialmente, a gente vai ver os hidrocarbonetos e a gente vai começar pelo petróleo, que são talvez os hidrocarbonetos mais ricos para a gente estudar e também, por que não dizer, mais ricos, mais importantes economicamente. Então a gente vai começar a química orgânica efetivamente com os hidrocarbonetos, ou seja, a mistura de hidrocarbonetos que forma o petróleo. Hidrocarboneto, hidrogênio mais carbono. Vamos começar? Portanto, sobre o petróleo, Garibel, o que a gente tem a dizer? O petróleo, na verdade, ele é uma mistura de vários hidrocarbonetos, como eu falei, hidrogênio e carbono. Então, o petróleo ele é uma mistura de várias substâncias constituídas de hidrogênio e carbono em sua pureza. É óbvio que você pode ter outros elementos químicos lá na composição, na mistura lá das frações que contém a substância do petróleo, mas o petróleo é essencialmente hidrogênio e carbono. Por isso que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, que a gente vai estudar a sua nomenclatura, as propriedades, tá ok, pessoal? Qual que é a formação do petróleo? O petróleo ele foi formado há milhões e milhões de anos. Quer dizer, Garibel, que quando você adiciona a gasolina no seu carro, você tem ali dinossauro? Sim, Garibel, sim. Porque segundo os estudos, foi a decomposição da matéria orgânica, vegetal e animal. Então, quando você está dirigindo, você pode estar queimando um dinossaurozinho. Ou seja, são milhões e milhões de anos ali que está te servindo como combustível. Então, isso aqui você tem de saber. O petróleo, quais são as características principais? Primeiro, ele é viscoso e ele forma uma mistura homogênea que depois vai ser separada. Portanto, você vê uma mistura só, por esse sistema homogêneo. Ele é não renovável, Garibel. Garibel? Sim, Garibel. Pergunta, Bundio, pergunta. Quer dizer que se acabar o petróleo daqui 30, 40 anos, a gente fica sem petróleo, Garibel? É isso que você está falando? Sim, Garibel, sim, porque o petróleo que você usa no seu carro hoje, que você sai para gastar no seu carro, ele foi formado há milhões e milhões de anos. Garibel, então todos os combustíveis são considerados não renováveis? Não. Se você pegar o álcool, ó, CH3, CH2OH, ou seja, o etanol você pode renovar, porque imagine que você gaste todo o etanol do mundo acaba. Então você pode fazer uma lavoura lá de cana, planta muita cana e produz mais etanol e consome. O etanol é um combustível renovável, o petróleo não. Ele é inflamável, não é? Sim, Gabriel, porque a gente tem a combustão, por exemplo, no carro, incompleta da gasolina.
por exemplo, que é o petróleo. Eles se misturam em água? Não. Eles são immiscíveis. O petróleo, ele é oriundo dos lagos e oceanos, da própria terra firme, né, mas sob alta temperatura e alta pressão. Por isso que geralmente quando você retira petróleo lá dos locais a alta profundidade, a primeira fração de petróleo ela jorra, depois ela acaba de jorrar e é tirada utilizando máquinas para extrair o petróleo. Agora, pessoal, a gente vai ver como que separa o petróleo quando você tem ele extraído lá dos poços petrolíferos. Vamos lá? Destilação fracionada. Bem, pessoal, portanto, a gente vai ver agora como que é feito o processo de separação das frações de hidrocarbonetos que constituem a mistura do petróleo, Garibel. O petróleo, é bom dizer, que é sem dúvida nenhuma, hoje é um dos produtos mais usados pela indústria mundial. Tudo que a gente vê aqui, quase tudo que nos cercam, é constituído de petróleo. A televisão, essa canetinha, o seu tênis, especialmente os combustíveis. Portanto, quase tudo que eu estou aqui vendo aqui é constituído de petróleo. A garrafa de Coca-Cola, aqui ó, que eu estou tomando água, ela é feita de petróleo. Portanto, como é que é separado as substâncias, as frações da mistura do petróleo? O primeiro método que eles vão utilizar, e que para vocês é importante, que cai no Enem e cai no PAS, é a destilação fracionada. É claro que tem métodos mais simples que precedem a esse método aqui, que é, por exemplo, usado lá para o repouso, por exemplo, a decantação. Mas primeiro vamos ver aqui como que se dá esse processo. Bem, pessoal, você coloca as suas frações do petróleo em um forno, em uma fornalha. Do lado você tem uma torre, que é chamada de torre de destilação fracionada. E como é que você vai separar? Como você não tem um ponto de ebulição específico para cada substância, por que você não tem? Porque você tem uma mistura. Mas você tem uma ideia de qual que é a temperatura que cada substância entra em ebulição. Inicialmente, quando você abre aqui a sua fornalha, você vai aumentando a temperatura gradativamente até 600 graus. Então, você vai aumentando gradativamente até 600 graus, que é o seu limite. Mas a temperatura ambiente, o primeiro que sai, quem é? São os gases. Então, eles sobem e são recolhidos na primeira parte superior da sua torre. Os gases, você tem de 1 até 4 carbono. Então, você tem o gás natural, que é constituído basicamente de metano e etano. E depois você tem o gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito do petróleo, que é o propano e butano. Então você tem de 1 a 4 carbono. Aí você pega, retirou todo o gás, você aumenta a sua temperatura lá para 120 graus, 125. Não dá para ter essa temperatura precisa, porque depende da qualidade do seu petróleo. Então imagine que foi a 120. Então você vai pegar todas as frações de 5 a 12 carbono. Então você está extraindo quem? A gasolina. Aí você aumenta mais ainda a sua pressão, a sua temperatura, perdão. Vai mais ou menos 170. Então quando você chega mais ou menos no limite de 170, você tira o querosene, que vai até 16 carbono. Aí você aumenta mais ainda, depois que sai todo o querosene, até 270 graus mais ou menos, você tira quem? O óleo diesel. Que é o óleo diesel utilizado aí de fato como combustível nas carretas, nos buzus. Depois que eu tirei todo o óleo diesel, eu aumento e vou tirar o óleo lubrificante, aquele que utiliza
para lubrificar o motor do carro, a graxa. Então você tem aqui cerca de 70 carbonos, mas a temperatura já foi alta. Você viu aqui, Garibel? Chegou até 500 graus, a temperatura altíssima, Garibel, altíssima. Aí eu retiro todo o óleo, todo o lubrificante. Depois, no final, o que sobra acima de 70 carbono é o seu asfalto, é o piche, tá bom? É o que você vai utilizar no final lá para produzir muita coisa e nada se estraga aqui. Portanto, pessoal, eu queria que vocês fizessem uma observação. À medida que você vai aumentando a temperatura, aumenta o que, Garibel? Bora, Garibel, bora, Bundio, bora. Garibel! Sim, Garibel, pergunta. Aumenta o número de carbono? Sim, Garibel. Então, à medida que aumenta, que você vai retirando, aumenta a temperatura de ebulição, mas aumenta também o quê? O número de carbonos das frações da sua substância, ou seja, aumenta a atomicidade, ó. Você concorda, pessoal? Se aumenta a atomicidade, aqui aumenta a massa molar, então aumenta a massa molar. Se aumenta a massa molar, pessoal, aumenta a densidade. Portanto, pessoal, isso aqui, ó, você tem de saber, Garibel. E se eu não souber, você tá enrolado, Garibel, no Enem. Você tem de saber. Então, nesse processo de separação, você não precisa decorar quem que sai primeiro. Mas o que você tem de entender? Você tem de compreender o processo de destilação. Então, à medida que você vai subtraindo frações do petróleo, aumenta-se a temperatura, 25, 120, 170, 270. Aumenta o número de carbonos. Aqui, gás natural até 4, gás até 4, gasolina até 12, querosene 16, óleo diesel 20. Mas aumenta a massa molar, porque aumenta o número de átomos e aumenta a densidade. Então, isso aqui você tem de saber. A gente vai ver agora craqueamento. O que é craqueamento? É quando você pode, por exemplo, craqueamento também cai, transformar o óleo diesel em querosene. Eu posso pegar o querosene e transformar em gasolina, ou seja, eu pego frações maiores e transformo em frações menores. Craqueamento quer dizer quebra. Deixa eu anotar isso aqui para vocês, tá bom? Bem, pessoal, então o que é o craqueamento? Craqueamento vem de quebra. Então você vai transformar frações maiores do petróleo, você vai quebrar frações maiores do petróleo e transformá-la em frações menores. Por exemplo, você vai transformar, por exemplo, óleo diesel, que são moléculas mais complexas do que a gasolina, em gasolina. Para quê, Garibel? Para quê? Para arrumar trabalho? Para arrumar dor de cabeça? Não, Garibel, não, Abundio, não. Para atender o interesse do mercado, do capital. Portanto, em outras palavras, você vai transformar uma molecona em uma molequinha. Quimicamente falando, você vai transformar uma molécula mais complexa em uma molécula menos complexa. Em outras palavras, vai transformar a molécula de maior massa molar em moléculas de menores massas molares. Em outras palavras, vai transformar moléculas de maiores atomicidades em moléculas de menores atomicidades. Óleo diesel e gasolina. Pessoal, esse processo é endotérmico porque imagina a seguinte situação. Eu estou aqui com esse pincel atômico. Se eu for quebrar aqui, ó, aqui tem milhares de ligações de átomos de carbono. Quem vai botar força para quebrar? Sou eu ou a caneta, pessoal? Responde, Garibel, responde. Sou eu, muito bem, muito bem, muito bem. Significa que para quebrar as ligações aqui, eu vou ter de botar energia. Então,
a quebra de ligações, a ruptura de ligações é um processo que requer absorção de energia. Então, ele é endotérmico. Então, o processo endotérmico, ele absorve energia para que a gente possa promover a ruptura de ligações. Então, isso é o craqueamento. E, por último, tem mais uma questão que costuma cair no Enem do PAS, que é a questão lá da octanagem, ou seja, que mede a qualidade da gasolina. Então, quanto maior o grau de octanagem de uma gasolina, o que você tem de saber? Que maior a sua qualidade. Então, quanto maior a concentração de octanos na gasolina, maior a sua qualidade. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. A segunda aula é só sobre questões do Enem e do PAS sobre petróleo. Abraço, beijos e queijos. Tchau.